Aquele excelente dia, mais um dia começando a live, agradecendo a Deus pela bondade e fidelidade dele, agradecendo porque sem ele não seríamos nada, agradecendo porque hoje mais um dia nós temos a misericórdia, nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida e pedir ao Senhor que venha entrar nas nossas entranhas através do Espírito Santo, nos trazendo discernimento e sabedoria para o dia de hoje. Deus abençoe sua vida. Que você esteja debaixo da proteção do Senhor. Que a graça dele te alcance nesse dia. Amém? Espírito Santo? Seja bem-vindo nessa live. Vamos para a leitura de Gênesis 37. Amém? Vai falar dos sonhos de José. Olha que maravilha. E José habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são gerações de Jacó. Sendo José, 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles e disse a seu pai: Israel amava José mais do que todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos eles, odiaram-no e não poderiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram mais ainda mais. E disse-lhe: Ouvi, peço-lhe este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, eis que o molho se levantava e ficava de pé. Eis que vossos molhos rodeavam e se inclinavam em meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais odiavam os seus sonhos por suas palavras. E José teve outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é este que tive? Porventura viraremos, eu e tu, minha mãe e meus irmãos, inclinaremos perante ti a terra. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacente com seus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai, vê se estão seus irmãos com os rebanhos e traz-me resposta. Assim enviou Hebron e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntar-lhe o homem: Que procuras? E ele lhe disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-me, onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, pois ouvi dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou em Dotã. E viram-no de longe, antes que chegasse, eles conspiraram contra ele para o matar. E disseram ao outro: Eis que lá vem o sonhador mor. Mangando ele, como diz na minha terra. Vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos que Ofera comeu, e veremos o que será um dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o na sua mão e disse: Não tiraremos a vida. Também disse Rúben: Não derramei sangue. Lança-o nessa cova e está no deserto. Não lancei as mãos nele. Isso diz para livrar das mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram José a túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se e comeram pão e levantaram os olhos e olharam. Eis que o companheiro ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirras, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá de manter o nosso irmão? Escondamos o seu sangue. Vinde, vendemos aos ismaelitas, que não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram José na cova e venderam José por 20 moedas de prata.
Midmã de contra os ismaelitas, que levaram José ao Egito. Voltando por rumo a cova, eis que José não estava na cova, então rasgou suas vestes e voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e aonde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o cabrito, tingiram a túnica de sangue, enviaram a túnica de várias cores, mandando levar ao seu pai, e disseram que temos achado essa túnica. Conhece agora se ela será ou não a túnica do teu filho. Conheceu, eu te disse, é a túnica do meu filho. Uma fera comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, pôs saco sobre seus ombros e lamentou seu filho muitos dias. E levaram-se todos os filhos, todas as filhas, para consolar. E recusou, porém, se consolado, e disse: porquanto o choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, assim chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Guarda, que coisa forte, né? Gente, que coisa forte. Você vê a própria família, né, ali querendo destruir por inveja. A gente tem que ficar muito alerta, gente. Tem que ficar muito sábio. Cada palavra na Bíblia, cada história, ela serve de inspiração para nós. Então nós temos aqui José, que é o filho, né, de Jacó, com Raquel. Quando aparece Israel, porque o Senhor mudou o nome de Jacó, lembra? E ele era muito amado pelo seu pai. E José, ele traz aqui sonhos proféticos que traziam o governo dele. E os irmãos, eles vendem ele como escravo, não matam mais ele como escravo. E Jacó pensa que José foi devorado por um animal. Ele pega a túnica, suja de sangue, e Jacó pensa que ele foi devorado por um animal. Esse é o contexto de Gênesis 37. O que a gente tira de ensinamento aqui? E é isso que eu quero que você guarde. Que a palavra de Deus, ela vem trazendo ensinamentos profundos para o tempo de hoje. E nós devemos estar atentos à palavra de Deus, para entender o que Deus quer falar conosco. Primeiro ponto que nós temos aqui: Deus planta sonhos em corações humildes. Então Deus plantou, né? Ele semeia sonhos em corações humildes. Essa é a base. Aqui é o terreno. É o terreno do Senhor, tá? Segundo ponto: silencie. Nossa, isso é forte. Guarda isso aqui. Silencie. Nem todos vão aplaudir os seus sonhos. As pessoas feridas pedem, pessoas curadas curam. Quando a pessoa for curada, verdadeiramente ela teve um encontro com Jesus, ela vai vibrar com você, ela vai se alegrar com você. Mas se não foi, ela provavelmente vai sentir um ressentimento, porque existe uma lacuna nela ali. E aquela lacuna nela é uma ferida. E aquela ferida sangra. Então, silencie, saiba a mesa de intimidade. Terceiro ponto: a túnica pode ser arrancada, mas o propósito permanece. Eles arrancaram a túnica de José. Eles tiraram José ali do seu familiar, do pertencimento da família. Eles arrancaram isso de José. Mas o propósito do Senhor, mesmo ele indo lá para o Egito, não muda. Amém? Quarto ponto: o processo é doloroso. Você está vivendo um processo doloroso? Eu estou. É bem doloroso. Mas prepare-se para reinar, porque a recompensa, quando nós renunciamos. Por que é doloroso? Porque existe renúncia. Então, em quinto ponto: Deus está à frente. Continue firme. Confie. Mesmo que você olhe assim: meu Deus, acabou a vida de José. Não, apenas começar a vida de José. Tá? Então, Deus transforma a injustiça em plataformas de propósito. Degraus que vão levar a pessoa a adquirir ao seu propósito. Então, toda injustiça ela é transformada em plataforma de propósito. Tá? E Deus continua sendo Deus. Nós devemos continuar firmes, confiando no Senhor. Às vezes você acha assim: meu Deus, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Ai, meu Deus, não consigo. Vai dar certo. Porque hoje a palavra é permaneça. Nós vamos ver a história de José, uma das histórias mais inspiradoras. Mas hoje eu quero te pedir: silencio. Não conta os teus planos para todos. Tem sabedoria. O Espírito Santo te dê sabedoria para entender. Amém? Então que Deus nos guie, nos direcione, nos dê sabedoria
Em nome de Jesus, declaramos isso. Sabedoria do alto, Espírito Santo, trazendo discernimento para nós. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Jesus, queridos. Bom dia, Juju. Bom dia, Léo.